Então, esse é um tema que eu particularmente adoro, Gosta? porque eu sou entusiasta. Tá. Né? Eu vou contar um pouco da história, né? Mas quando eu vim para BH para estudar, em 95 eu conheci o Linux nos primórdios. Né? E nós vamos explicar o que é. Porque todo mundo que compra um computador acha que o mundo se resume ao Windows, né? Verdade. E não é. Aí eu quero dizer hoje que a gente tem alternativa. Mais segura, mais rápida e, detalhe, gratuita. Né? O Linux é um sistema gratuito. E ele tem uma história muito interessante. Né? Vamos aqui a uns fatos interessantes. Então, assim, primeiro o Linux ele vem derivado de um sistema operacional que esse sistema ele dominou, ainda domina alguns núcleos de computações grandes, tá? De governos e bancos, que são o chamado Unix. Então, quando a gente via aqueles grandes data centers, aqueles grandes mainframes, né, computadores, era tudo Unix. E ainda assim, muitos governos, bancos ainda rodam, porque é um sistema operacional muito robusto, capaz de realizar muitos cálculos, né, de algoritmos e entregar muito ao invés da plataforma atual i386 que a gente conhece, que roda sistemas Windows. Então, ele foi fundado em 1970, né, por Ken Thompson e Dennis Ritchie, nos laboratórios da AT&T e Bell, né, nos Estados Unidos. E, em 83, o Richard Stallman começou um projeto que ficaria conhecido como GNU, General Public License, que é licença pública geral. Para quê? Para tornar o software livre. Então, começou ali um movimento de verdade, né? De não deixar mais o código-fonte ser uma coisa dos fabricantes, que a gente simplesmente somos meros usuários, mas não sabemos o que está acontecendo, né? E ele começou a levantar essa bandeira. E isso foi tomando forma, né? Em 87 foi criado um sistema chamado Minix. Esse sistema foi criado por Andrew Tenenbaum e ele era já uma coisa que se colocava junto ali do Windows 3.11, Windows 95 naquela época, muito pouco conhecido ainda, né? E ainda ele não era uma distribuição que poderia ser modificada e redistribuída. Eu vou explicar isso. E aí aconteceu o seguinte, aconteceu que em 1991, um estudante da Faculdade de Ciência de Computação de Helsinki, na Finlândia, Linus Torvalds, desenvolveu o kernel do Linux baseado nesse Minix. Só que ele publicou o kernel inteiro na Usenet, que era, vamos dizer, o avô da internet, que ligava as academias. Ele fez um trabalho enorme de desenvolver um sistema operacional e liberou o fonte inteiro para o mundo inteiro. Ele liberou o trabalho dele todo dizendo que era para todo mundo contribuir, que aquilo ele queria que fosse, né, a liberdade do código aberto para o mundo inteiro. E de lá para cá o Linux tomou conta de tudo que a gente pode pensar, pessoal. Então, assim, por mais que a gente não tenha experiência, alguns não utilizam, mas, por exemplo, relógios inteligentes, sistemas embarcados dos carros autônomos ou dos carros não autônomos, né? Tudo é baseado em kernel de Linux, tudo é baseado nesse sistema operacional. E ele foi evoluindo, né? Hoje, por que a gente fala que ele é uma opção robusta ao Windows? Primeiro, ele é mais seguro. Por ele ter menos usuário, ele não tem tanto vírus, tanta exposição a risco. E ele trabalha com uma gestão de controle de acesso mais rígida que o do Windows. Então, é um sistema muito mais seguro. E é um sistema de código aberto. Então, toda a comunidade consegue verificar a qualidade do código e contribuir muito mais rapidamente por qualquer, né, bug e problema. E aí a gente tem, nesse desenvolvimento, surgimento que a gente chama de distribuições. Porque hoje, se a gente for verificar na internet, alguém pesquisar no Google, né, que está curioso aí do que eu estou falando, você pode pesquisar e provavelmente vai aparecer mais de 200 distribuições, que são variantes do Linux, né? Eu resumi no nosso artigo, aí, pessoal, não se preocupem, daqui a pouquinho, lá no 98, tem um artigo muito mão na massa, inclusive com um vídeo do GeoLinux, mostrando como é que faz a instalação, tá? Para quem quiser instalar no seu computador e ter o Windows e o Linux funcionando de forma, né, harmônica, vai ter o passo a passo lá, um vídeo bem tranquilo. Ô, Arlen, ele também é mais seguro do que o sistema operacional da Apple? Sim. Na verdade, é bom a gente entender. O sistema operacional da Apple é baseado em Linux. Legal. Muitas pessoas não sabem disso. Não. Mas o macOS, ele nasceu
desse mundo Linux e Unix, né? Tanto que assim, os comandos por trás são os mesmos utilizados pelo Linux. Ele é seguro, mas o Linux chega a ser um pouco mais seguro, porque o macOS tem muito, né? Tem mais usuários que o Linux e acaba tendo mais vírus, né? É mais alvo de ataque, né? No caso. E aí o que aconteceu? Hoje, se a gente falar, né, de umas 4 principais distribuições, uma que tem um nome bem interessante, que chama Ubuntu Linux, a outra Linux Mint, Fedora e Elementary OS. Esses são os principais sistemas de distribuição. Eu escolhi aqui no artigo indicar para, né, o nosso público o Ubuntu Linux, por ser mais fácil, mais simples de instalação. Ele reconhece muito bem a maioria dos dispositivos, né, e ele tem uma coisa muito bacana por trás do propósito dele, e já começa pelo nome, né? A curiosidade, sabe o que significa Ubuntu? Eu sabia, acho que é boa sorte, boa... Vem lá da África, né? Das línguas Zulu e Xhosa, significa humanidade para os outros. Isso. Então, é frequentemente descrita como nós lembrando de que eu sou eu por causa de quem todos nós somos. Então, é uma coisa de comunidade. E o Mark Shuttleworth, quando ele criou a distribuição, ele fez isso, né? Ele é um milionário africano, ele criou essa empresa e colocou dinheiro. Hoje ele tem clientes, mas toda a distribuição feita do Ubuntu é gratuita, gente. Então você pode ir no site lá da Ubuntu Linux, lá no artigo está mostrando como é que faz o download, e baixar um sistema operacional graficamente riquíssimo. Inclusive eu vou pedir o nosso produção para inserir um vídeo enquanto eu estou falando, para o pessoal ter ideia do que eu estou dizendo, né? Como é que é a cara desse Linux? Ele parece o Windows, ele tem os mesmos ícones. Ali tem um vídeo ali mostrando um pouco dele, né? Um laptop abrindo, para quem não tá vendo, e tá mostrando como é que é a interface, a cara dele, né? Desse Linux. E o que ele é interessante, para quem cansou daquele Windows que você não consegue mexer, tirar as coisas do lugar, ele é totalmente customizável. Você bota os ícones onde você quer, da forma que você quer, você muda a interface dele completamente. Ele é 100% gráfico, roda as plataformas de jogos, roda as plataformas todas que a gente está acostumado a trabalhar. Então, assim, ele é uma grande experiência usar um Ubuntu Linux, né? Além da segurança, ele é muito rápido, né? Ele tem uma performance muito boa. Então, fica aí o convite para quem quiser, né? Aí vai falar assim, mas é melhor que o Linux, sabe? Pode vir uma pergunta assim, né? É melhor que o Windows. Que o Windows, desculpa, que o Linux é melhor que o Windows. Vamos fazer alguns comparativos. Interface e usabilidade. O Windows oferece uma experiência de usuário consistente e familiar. Todo mundo conhece o Windows. Há quantos anos, né? O Linux, por outro lado, oferece uma variedade de ambientes de desktop que podem ser totalmente personalizados. Gente, é muito legal você ficar personalizando o desktop do Linux. Você põe ele na sua cara, com os widgets, com os aplicativos que você usa, com aquelas coisas que a gente consegue fazer no celular de forma mais interessante, nele você consegue fazer, né? Que o Windows não permite. Software. O Windows tem uma vasta disponibilidade de software comercial, enquanto o Linux se destaca no suporte aos softwares de código aberto. Então é uma diferença, né? Principalmente empresas gostam, às vezes, de ter acesso ao código aberto para saber o que está sendo, principalmente por causa de dados, né? O que está acontecendo ali por detrás do software. Desempenho. O Linux geralmente requer menos recursos, o que pode resultar num desempenho mais rápido em hardware mais antigo ou menos potente. Então fica uma dica. Para quem tá com aquele notebookzinho velho, tá cansado. O Windows tá ali arrastando, entendeu? Meu Deus do céu, tá igual o Totó em sexta-feira à tarde, né? Para chegar ao final de semana. Rateando. Meu Deus do ali céu, para chegar. Aí você instala um Linux, você vai dar uma revitalizada no seu equipamento. Boa. Então fica aí o convite. Fica aí a dica. Fica a dica. O custo do Linux é gratuito, que pode ser um fator decisivo para muitos usuários em comparação com o custo de licença Windows. Mas o pessoal vai falar assim, mas custa? Custa, gente. Se você for comprar em qualquer site, em qualquer loja, um notebook, o preço já está embutido dentro do equipamento, do Windows, da licença do Windows. Mas você tem que pagar. Quando tem que pagar você vai todo mês eu pago. Quando você compra um notebook com Linux, e aí uma informação importante, HP, Dell e Lenovo já vendem notebooks pré-instalados com Linux. E a diferença de preço é grande, né? E a diferença de preço cai. Aí o pessoal fala, cai por quê? Porque é licença. Porque você nunca fez a conta do valor da licença, mas está embutido no preço. Quando você vê um notebook na internet, lá o mesmo equipamento, 800, R$1.000, né, com valor a menos, você pode saber que tem alguma coisa de sistema operacional ali que tá vindo com Linux, tá? Então essa é uma outra grande vantagem. Então, para quem não quer simplesmente
acreditar em tudo que eu estou dizendo e largar o Windows e ir para o Linux, a gente acredita. vocês podem fazer um teste, né? Então acessem lá, né, a nossa página da 98, vai estar lá o meu artigo, e lá no artigo tem um vídeo da DioLinux, que é o melhor canal que a gente tem no YouTube hoje no Brasil. É um cara muito bacana, ele já defende esse tema há mais de 20 anos. E ele fez um tutorial muito simples de como fazer uma instalação no Linux para que sua máquina tenha o Windows e o Linux funcionando. Então, quando você liga ela, ele vai te perguntar, você quer ir para o Linux ou quer ir para o Windows? Aí você decide e aí você vai ter a experiência, bacana. vai poder trabalhar nos dois e fazer a comparação e tirar suas conclusões.